Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E ao nosso lado, o Dr. Joacir Loura Júnior. Ele é advogado e ex-juiz eleitoral aqui do estado de Rondônia. Bem-vindo, Joacir. Doutor Aparício, satisfação em poder mais uma vez estar aqui com o senhor e com esses milhares de telespectadores, até do Brasil inteiro, né? E saímos agora do TRE Rondônia e posso dizer que ex-juiz, mas com atividade na advocacia eleitoral. Né? Continua ainda estudando tudo que cabe à justiça eleitoral, né, doutor? O senhor tem essa paixão, né? Em termos tive esse grande descortinamento na minha carreira, que foi em 2009, quando eu comecei a fazer uma pós-graduação em Direito Eleitoral, também em convênio pelo TRE Rondônia. A partir dali que surgiu essa grande paixão, descobri um nicho de mercado que havia um potencial de crescimento, né, na minha carreira, eu senti aquilo. E há duas que eu gostei da matéria, me identifiquei. Logo em seguida coloquei meu nome à disposição para ser um juiz eleitoral e graças a Deus de 2012 para cá fiquei frente à cadeira de juiz eleitoral até agora, 2017, aqui em Rondônia. Saí inclusive do tribunal, exercendo a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Fiquei no exercício da presidência por 21 dias, que muito me honra, porque geralmente um jurista, um advogado ficar à frente de um tribunal na sua presidência, de fato, denota que os comandantes, que são os desembargadores, têm muita confiança naquela pessoa e me senti honrado por elevar a classe dos advogados a esse patamar de tão grande responsabilidade. Bom, parabéns para o senhor. Doutor, nós estamos vivendo um momento crucial no Brasil, um momento bastante conflitante, um momento difícil para o país, tá? E a justiça eleitoral envolvida em todo esse processo. O senhor, como ex-juiz, o senhor é um estudioso nesse processo eleitoral, como que o senhor vê esse momento em que nós estamos vivendo no Brasil? Aliás, eu penso, doutor Aparício, que de 2014 para cá, se você ligar a televisão em qualquer noticiário, qualquer plantão de notícias, enfim, qualquer jornal diário, talvez a profissão que esteja mais em voga hoje é o profissional do direito, seja ele promotor, procurador, advogado, juiz ou ministro, enfim. Porque sempre tem alguma coisa falando em relação a esses processos. E, de fato, vinculando sempre a justiça eleitoral. Nós que estudamos um pouco o direito eleitoral, faço parte também, nesse momento, sou vice-presidente do Instituto de Direito Eleitoral de Rondônia, que tem como presidente a doutora Érica Guerra. Então, nós nos reunimos aqui em Rondônia também para estudar direito eleitoral e certamente de 2014 para cá essa matéria nunca teve tão em voga no Brasil. Hoje qualquer pessoa numa mesa de bar, hoje no boteco, também começa a falar, também começa a discutir alguma coisa de direito eleitoral, direito político no Brasil. Sem dúvida alguma a matéria tem uma relevância muito grande para a política, para a democracia nacional, mas sem dúvida alguma ela aumentou o interesse também de pessoas que antes não viam o direito eleitoral como uma fonte do direito tão importante como é hoje, né? Não conseguimos viver sem estudar um pouquinho de política, sem discutir política, né? É o nosso dia a dia, né, doutor? Verdade, a política, quem nunca fez política quando estava, por exemplo, já nos bancos lá da escola,
que foi ter que se discutir líder. quem era o líder de sala. Né? Ali já se começa a se colocar em prática os primeiros passos para a política, uma campanha eleitoral rápida, né? Quem sabe aí não deveria ser, mas comprando votos ou não, né? Ali a criança, né? Eu te pago, né? Não deveria ser uma bala, enfim, mas obviamente com um resultado, às vezes positivo, às vezes negativo, né? Eu mesmo uma vez me candidatei para líder de sala, numa eu ganhei, no outro eu perdi, na que eu perdi realmente eu saí frustrado, né? Porque um voto só, enfim, então quem passou por isso, quem vivenciou esse tipo de coisa, de fato sabe muito bem o quão é importante naquela formação da criança. E depois, nos bancos já da faculdade, num diretório acadêmico, num centro acadêmico também, a política já levada talvez aí com mais responsabilidade, ajudando até às vezes os mandatários realmente com proposições direcionadas para o acadêmico, para a sociedade, para aquela comunidade geral. Né? Algumas pessoas, às vezes, nós ouvimos, não gosto de política, não quero saber de política, eu não sou político. Quer dizer, não existe isso, né, doutor? Não existe. Quem não gosta de política, certamente vai ser administrado por quem gosta, vai ser governado por quem gosta. Hoje, talvez o Brasil viva esse estado de coisas que certamente nós vamos falar, doutor Aparício, exatamente pela omissão daquelas pessoas que poderiam dar um direcionamento diferente para o país. Nós temos tanta gente boa, né? Tanta gente boa que, ao longo dos anos, exatamente, se omitiu com sua responsabilidade de colocar o nome à disposição, por exemplo, de uma certa sociedade, e por não ter nomes, às vezes bons, é que as pessoas acabam deixando para lá, se abstendo de votar, e aquelas pessoas que não têm pensamentos tão republicanos para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, acabam certamente achando que aquele mandato é dele, porque ano a ano ele vai crescendo politicamente, aquele mandato que era de um passa a ser 2, passa a ser 3, então aquela musculatura eleitoral daquela pessoa começa a crescer, e nem sempre, repito, com vontades e com proposições republicanas, muito voltado para ele, muito voltado para aquilo que ele quer enquanto pessoa e não o que ele pretende enquanto coletividade. Isso é muito ruim. Doutor Joaci, nós vivemos momentos bastante difíceis com a saída da presidente Dilma, o impeachment da presidente Dilma, e assumiu o novo presidente, o Temer, o seu vice, legalmente, isso ninguém pode discordar, através do voto que tiveram, e hoje nós corremos um risco de um novo impeachment. O que seria do Brasil se isso viesse a ocorrer novamente? Aparício, eu sinceramente, eu não acredito no novo impeachment. Eu penso que não há, e aqui eu quero até discordar da minha instituição, a qual eu faço parte, a OAB, não há nesse momento um ambiente para que possa se falar em impeachment. A partir daquela fita, daquela gravação do Joesley com o presidente Temer, a meu sentir, a meu pensar, não há, nem deveria a OAB, naquele momento, ser tão apressada, ser tão assodada e fazer uma propositura de um pedido de impeachment. Eu quero crer que após a análise do Supremo Tribunal Federal, dos peritos que foram destacados, para que se faça de fato uma análise mais aprofundada naquele material, e se de fato eles chegarem à conclusão que aquele material é verdadeiro, que não há edição e pode servir como prova, talvez a gente possa, a partir daí sim, ter uma prova cabal, ou uma prova que seja juridicamente possível e robusta, para que a gente possa então começar a discutir o impeachment. Lembrando que o impeachment ele não é um julgamento jurídico, é um julgamento político-administrativo. Então não se pode cobrar posições jurídicas de quem não as tem. A posição tem que ser política e administrativa. Se o Congresso Nacional, que neste momento apoia o presidente Temer, entender que a Câmara dos Deputados não vai receber o impeachment, não há nada errado nisso. Porque o momento político, ainda que seja conturbado, mas o presidente detém a maioria dos deputados lá. E assim tem que ser, e assim que tem que ser respeitada a posição do nosso Congresso Nacional, nesse caso da Câmara dos Deputados. A OAB foi muito precipitada, muito rápido ela pedir esse impeachment do muito presidente. Rápido, muito rápido. Né? Muito rápido, E é interessante dúvida. Porque é um comportamento fora da normalidade. Enquanto que já da presidente Dilma, por exemplo, se demorou um tempo, se maturou aquela possibilidade, e também muitos advogados naquele momento criticaram a posição da OAB em também apoiar aquele impeachment. Porque não foi a OAB
que naquele momento fez a propositura do impeachment. Ela depois foi, talvez, ela vendo, sentindo os seus diretores que teria, vamos dizer assim, substância para se abrir um processo de impeachment, que naquele momento o sentimento da nação e com o presidente da Câmara dos Deputados, o Cunha, na época, que de fato iria colocar para frente aquilo, talvez eu vejo até um oportunismo da OAB, com todo respeito, naquele momento, em propor o impeachment já atrasado, sendo que o impeachment sequer foi falado que da OAB foi levado a efeito. O impeachment, para todos os efeitos jurídicos daquele momento que foram aproveitados, foi da Janaína, do professor Miguel Reale Júnior e do professor Hélio Bicudo. Hoje vivemos um momento de delações. A JBS fez uma série nessas delações, incriminou vários políticos no país. E nós vivemos um momento totalmente contaminado de denúncias, né? O que vai dar isso, doutor? Sinceramente, eu fico me perguntando, doutor Aparício, às vezes, quando eu vejo uma importante emissora de TV do país, às vezes, mais da metade do maior jornal, de maior audiência no país, se debruçar ou se prestar a atacar diretamente hoje o atual presidente da República. Eu fico me perguntando qual é o real objetivo disso. Eu até agora não consegui chegar a essa conclusão. Sinceramente, não consegui chegar a essa conclusão. Mas há algo de errado nesse contexto. Sem dúvida alguma, há algo de errado. Eu penso que o presidente Temer hoje passa por situação de uma grande turbulência política. Apoios que tinha anteriormente, hoje já estão se dissipando, mas continua ainda com alguma autoridade perante o Congresso Nacional. Pessoas que eu vejo, às vezes, aí, me desculpe, você que se sentir vestindo essa carapuça, papagarizar, não sabe nem por quê, critica, mas vai na rede social e replica aquilo que não sabe o fundamento da crítica. Por qual motivo, realmente, que o presidente Temer tinha que sair nesse momento? Eu não defendo ele, eu não sou partidário, nunca fui filiado a nenhum partido político, mas uma coisa a gente tem que reconhecer, deve haver segurança econômica no país, e isso tem havido depois da saída da presidente Dilma. Deve haver segurança nas instituições, e tem muita gente, inclusive essa rede de televisão, ela está fazendo servir de tanto pior, melhor. Melhor para quem? Para mim não é. Para o senhor também não é, para os telespectadores, com certeza não é. Nós queremos um país que não tenha 14 milhões de desempregados como que temos nesse momento. Então eu penso que esse momento seria de estabilidade. Eu acho que o presidente Temer passa por essa turbulência, mas não cai. Não cai porque, ainda que seja denunciado pelo Rodrigo Janot por um crime, o próprio STF suspendeu essa análise desse suposto crime até que tenha prova desse áudio. Então, como é que ele vai fazer uma denúncia de um suposto crime que não tem prova ainda material sobre isso? Então, acho que sequer vai à frente, os 171 votos, o presidente Temer, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto consegue ali no Congresso Nacional esses 171 votos para arquivar essa denúncia. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião. Ao nosso lado, o Dr. Joacir Loura Júnior. Ele é advogado e ex-juiz eleitoral.
um dos grandes especialistas na área. Doutor, nós vivemos um momento de bastante apreensão, e todos voltados para o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da chapa Dilma Temer. E muitos se manifestaram de todas as formas, as redes sociais aí bombou. Nunca vimos tantos juristas no Brasil como nesse momento. Né? Então, acho que todos se voltaram e todos deram sua opinião. E preocupante, todo momento preocupante. Acho que a sociedade brasileira viveu momentos de grande ansiedade em tudo isso. O senhor acha que esse julgamento, a absolvição e o voto do presidente do tribunal foi justo? Antes até de falar sobre isso, doutor Aparício, é interessante nós falarmos sobre a composição dos tribunais. Porque houve muita crítica, não só ao ministro Gilmar Mendes, mas aos advogados que são ministros no Tribunal Superior Eleitoral. Eu fui, e o senhor já disse, nós falamos isso no início da nossa conversa, eu fui juiz eleitoral aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Isso é um ponto da minha biografia que eu exalto. Porque eu fui emprestado, vamos dizer assim, à magistratura, não ganhando condignamente, porque quem acha que um juiz ou um ministro do Tribunal Superior Eleitoral dos TREs ganham o mesmo salário de um juiz ou de um desembargador, está redondamente enganado, porque nós não ganhamos subsídio, lá se ganha jeton, aproximadamente R$900 por cada sessão que se faz. Então, na verdade, é um grande exercício da cidadania também ao advogado que vai para lá. E o advogado para ir para lá, seja para o TRE ou seja para o Tribunal Superior Eleitoral, quem faz a escolha é o presidente da República, sim. Mas ele faz a escolha a partir de 3 nomes que o Tribunal de Justiça do Estado escolhe ou que o Supremo Tribunal Federal escolhe. Ele não pega qualquer advogado, laça, traz, não, agora você vai ser ministro ou juiz do TRE ou ministro do TSE, que eu quero que você me ajude ou me auxilie nas minhas demandas. Então, começou por aí a crítica, pegou qualquer advogado, tinha que fazer isso. Eu nunca me senti, óbvio que a gente tem apoio para poder ser indicado, isso sem dúvida, faz parte da questão política, mas eu nunca votei para auxiliar esse ou aquele. Porque a partir do momento que eu vestir a toga, eu tenho que ser juiz, eu tenho que ser imparcial, eu tenho que julgar as pessoas com consciência, porque não adianta nada eu sair depois e falar, aquele juiz, aquele advogado fez isso ou aquilo por interesse. Talvez as pessoas tenham que entender, e aí eu parto para responder a sua pergunta, em primeiro lugar, me solidarizar com os ministros lá do Tribunal Superior Eleitoral, os quais eu conheço, que é Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira, porque são grandes juristas, grandes conhecedores do direito eleitoral brasileiro, e o que eles entenderam, a partir de um voto de divergência puxado pelo ministro Admar Gonzaga, não foi nada absurdo. Absurdo, sim, com todo respeito, era se pegar as provas numa ação de investigação judicial eleitoral que foi proposta em 2014 e colocar nessa ação que foi proposta em 2014 provas que foram feitas em 2017. Na justiça, seja ela eleitoral, seja ela justiça comum, há uma coisa que chama estabilização do processo. Se eu lhe peço, entro com uma ação contra o senhor, dizendo que o senhor me deve 8 mil, um exemplo, e durante o processo se descobre ou vem dizer, não é 8, é 800 mil, eu não posso pedir mais do que aquilo que eu fiz a proposta lá no início do processo. Há uma coisa no direito eleitoral que chama segurança jurídica e preclusão. Todas as ações no direito eleitoral, ela tem os prazos mínimos de propositura, 3 dias, 48 horas. O prazo maior são 15 dias, que é exatamente a ação de impugnação de mandato eletivo que foi proposta contra a chapa Dilma Temer. Passado isso, por mais que você descubra que há algum vício, alguma situação em relação àquele candidato, não se pode mais propor. E foi exatamente isso que tentaram fazer. O ministro Herman Benjamin, a quem eu respeito pela sua postura jurídica, ele quis, de alguma forma, aproveitar o anseio da sociedade de, não, eu tenho aqui nas minhas mãos uma possibilidade de caçar essa chapa. Uma tese jurídica que cabia, mas mudaria completamente a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. A partir dessa decisão, se ela fosse procedente, não existiria mais no Brasil nenhum político que tivesse segurança no seu mandato, porque poderia perdê-lo, ainda que a pessoa propusesse uma ação
com a prova totalmente vazia, e ao longo do processo ele fosse procurando... Alimentando para quando chegar lá no final, ou lá no meio, não, agora eu tenho elemento suficiente. Cadê a segurança jurídica? Então, quem discorda do ministro Gilmar Mendes e dos outros 3 ministros que o acompanharam, discorda, com todo respeito, sem entender a sistemática do processo eleitoral. A jurisprudência do direito eleitoral, que há muito tempo caminha nesse sentido. Uma vez proposta a ação, se você não alimentá-la naquele momento da propositura com provas realmente fáticas e contundentes daquilo que você alega, lá na frente você vai estar afadado ao insucesso. Doutor, o voto do ministro Gilmar Mendes, o que ele deixa de exemplo, o que ele deixa de rastro para os demais julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral? Esse julgamento ele foi emblemático, doutor Paris, do ponto de vista da própria jurisprudência, porque foi a primeira vez que um presidente da República, ou uma chapa presidencial, foi julgada no mérito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Há quem entenda, por exemplo, o doutrinador Adriano Soares da Costa, lá de Maceió, que o Tribunal Superior Eleitoral não tem competência para julgar uma chapa, que só quem teria competência seria o Supremo Tribunal Federal. Outros juristas o acompanham nesse sentido. Então, o que deixa de maior legado, vamos dizer assim, é a possibilidade que o TSE teve de adentrar situações que às vezes só se julga de prefeito, de vereador, de governador, de deputados, e que o Tribunal Superior Eleitoral nunca teve a oportunidade de julgar um presidente. Mas julgou, mas não condenou. Mas a essência de uma ação não é quando ela for proposta que tem que ser sempre haver condenação. A condenação vai existir se tiver provas. Se não tiver, o resultado de uma ação é a absolvição. Doutor, o senhor fez uma colocação que, no meu entender, que mostra que esse julgamento poderá ter outro caminho, porque o Tribunal Superior Eleitoral não teria competência para fazer esse julgamento e o fez. O Supremo Tribunal, como já tem alguns partidos que entraram no Supremo pedindo anulação desse processo, poderá ocorrer? Então, esse entendimento ele foi precluso porque foi analisado numa preliminar, essa argumentação de que o Tribunal Superior Eleitoral não teria competência para julgar uma chapa presidencial. Então ele já foi refutado e o tribunal entendeu que de fato poderia sim julgar. Isso foi refutado. O que estão fazendo, por exemplo, a rede Sustentabilidade entrou com uma reclamação, salvo engano, no Supremo Tribunal Federal, pedindo a nulidade do julgamento. Eu penso que essa reclamação sequer vai ser conhecida, porque a rede não faz parte do processo. Ela não tem legitimidade, ela não tem interesse de ir para o STF e pedir a nulidade de um julgamento, de uma ação a qual ela não fez parte. Então, quem pensar um pouco juridicamente vai falar, mas peraí, qual que é o interesse da rede? Nesse caso, se ela não participou do processo lá embaixo? Isso é muito óbvio, é muito lógico. Então, mas aí pessoas começam a fomentar que pode haver, sem dúvida alguma, vai haver análise desse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque a Procuradoria vai recorrer e ouvi até dizer que o PSDB também vai recorrer. É uma coisa interessante com relação ao PSDB, porque o PSDB foi o partido que entrou com a denúncia. Exatamente. Né? E hoje o PSDB faz parte do governo. Sim. E como é que fica? Agora ele vai recorrer numa decisão do governo que ele está. Pois é. Aí é uma questão política também, vamos dizer, uma questão interna corporis partidária, tem que se analisar qual o sentido. Mas será que vai estar recorrendo, e muitos vão dizer isso, mas ele vai recorrer por recorrer, não vai recorrer com uma força total, assim como já ouvimos numa ligação aí do próprio senador Aécio, que disse que naquele momento aquela ação era para encher o saco, ele disse. Né? Penso que não, penso que foi uma ação proposta por um grande advogado, qual eu conheço também, que é o doutor Alckmin, que foi também ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ou seja, dentro daquilo que ele tinha, ele bastante embasamento, né? Ele fez com bastante embasamento. Agora, não com embasamento suficiente para uma propositura, para um pedido de procedência da chapa. Penso que não há nenhum absurdo jurídico em o PSDB, mesmo sendo da parte aliada, hoje estando na base aliada do governo, recorrer da decisão. Por quê? Se ele não recorrer,
a Procuradoria-Geral Eleitoral vai recorrer da decisão. Assim como É muita quase, gente é quase que achava... obrigatório recorrer, né? Exatamente. Muita gente achava que o simples fato do PSDB desistir da ação depois que foi para a base aliada acabaria com a ação. Não acabaria. Porque, nesse caso, estamos lidando com direitos indisponíveis. São a questão eleitoral. Por mais que o PSDB desistisse, a Procuradoria-Geral Eleitoral tomaria à frente a ação e ela continuaria do mesmo jeito. É algo muito complicado, né? Muito complicado. Teria que pensar bem antes de ter feito, né? Exatamente. Tem consequência. Você entrou com uma ação eleitoral, ela não é como uma ação, aquele exemplo que eu dei lá anteriormente. Eu entro com uma ação contra o senhor e a gente chega e faz um acordo, acabou a ação. Nessas questões eleitorais não Porque tem como fazer um acordo. envolve Direitos indisponíveis, direito de cidadania, que é muito maior do que o direito individual de cada um. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião. Ao nosso lado, Dr. Joaci Júnior. Dr. Joaci já foi juiz eleitoral, é advogado, e hoje nós estamos falando sobre essa situação que envolve o nosso país, a situação política. Dr. Joaci, no caso da chapa, né, Dilma Temer ter sido absolvida, no caso contrário, se ela tivesse sido ali eliminada, né, caçada aquela chapa, o que nós poderíamos esperar do Brasil? Um verdadeiro caos, né? Porque já se começaria, vamos dizer, uma grande divergência a partir do entendimento, e muitos juristas no Brasil inteiro começaram essa discussão, se seria aplicável, num caso de eventual procedência dessa chapa, dessa ação lá no TSE, seria aplicável o artigo 81 da Constituição, ou seja, eleições indiretas pelo Congresso Nacional, ou se seria aplicável os parágrafos 3º e 4º do artigo 224 do Código Eleitoral, ou seja, novas eleições, eleições diretas. Muita gente dizia taxativamente que esse artigo da Constituição que determinava eleições indiretas, ele nesse momento não poderia acontecer porque o Congresso estaria sendo ilegítimo para escolher o novo presidente. Eu faço a pergunta, por que seria ilegítimo? Se todos aqueles 513 deputados e 81 senadores estão lá com seus mandatos rígidos, são os representantes do povo, os deputados e representantes dos estados, os senadores, qual o motivo, qual a falta de legitimidade? Eu penso que nenhuma. Mas eles respondem a processos, eles respondem a ações. Isso é outra coisa. Talvez que quem tenha que verificar, e aqui, me desculpe, doutor Aparício, talvez sendo um pouco mais duro, mas eu tenho falado isso nas palestras que eu vou, quando vou conversar com a sociedade, talvez é nossa culpa, talvez não, certamente é nossa culpa que o Brasil tenha hoje, lá no Congresso Nacional, inúmeros deputados que tem hoje, carrega nas costas uma ficha corrida grande. Porque nós, na hora de votarmos, nós temos que escolher pessoas que de fato possam representar. Eu não quero representando uma pessoa que seja ficha suja. Eu não quero me representando uma pessoa que tenha aí uma ficha corrida. Então, culturalmente, primeiro, para que a gente possa dizer que o Congresso Nacional é ou não, tem ou não legitimidade, a gente tem que mudar culturalmente para votar corretamente, votar com consciência.
E a partir desse momento que estiverem pessoas que representam a sociedade de uma forma correta, vamos dizer assim, nós não podemos reclamar do Congresso. Como não podemos reclamar hoje? Que quer queira, quer não, esse Congresso que está aí, ele representa exatamente a sociedade que nós vivemos. Quantas e quantas e quantas pessoas falam nas suas redes sociais que tem que ter uma postura isso ou aquilo, mas furam fila, compram um DVD pirata, estacionam em fila dupla. Então, eu acho que são essas posturas que a gente não pode começar a defender uma coisa para político e para nós a gente fazer diferente. E se um dia um de nós viramos políticos, será que nós vamos fazer as mesmas coisas que nós fazíamos agora? Então, no caso da anulação daquela chapa, e como o presidente Temer tivesse que sair do cargo, como que seria feito essa transição? Qual a tramitação? Cumprindo então o artigo 81 e continuando a responder a sua pergunta agora mais objetivamente. Se tivesse que fazer eleições indiretas, o presidente da República então sairia do cargo e quem assumiria... Qual o período que sairia? Sairia imediato, após a comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Ele não poderia recorrer? Aí ele poderia, primeiro, tentar um efeito suspensivo para que ele continuasse no cargo até o julgamento do recurso pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, se entrasse, por exemplo, com embargo de declaração, ou no recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Então ele poderia ter, sim, aí o direito ou a possibilidade de ter um efeito suspensivo a seu favor. Então já não haveria de imediato eleições indiretas. Mas vamos imaginar que ele não conseguisse, que fosse negado, qual seria o desfecho? Rodrigo Maia assumir a presidência da República interinamente e deflagrar o processo, então, de uma eleição indireta. Em que período? Qual período? De 30 dias. 30 dias. 30 dias, como diz o texto constitucional. E a partir daí, se deflagrar o processo eleitoral de forma indireta. De forma indireta, os candidatos teriam que se apresentar perante o Congresso Nacional e as duas casas é que teriam que eleger, então, dentre aqueles candidatos que se apresentassem, o novo presidente da República. Qualquer cidadão do Brasil, qualquer cidadão comum, homem comum, poderia se candidatar? Poderia. Ele precisava estar afiliado a algum partido? Não, aí precisava preencher todos os requisitos que a lei determina. Ser maior de 35 anos, ser filiado a partido político ao menos 6 meses, ter ficha limpa, porque não pode exercer com nenhuma com condenação, tinha que preencher os requisitos lá do artigo 1º e inciso 1º da Lei 6490 e ter todos os requisitos que a lei determina para qualquer candidato. Doutor, mas no caso, eu quero ser candidato a presidente da República, eu poderia lá colocar meu nome ou o partido teria que indicar? Não, o partido teria que indicar a partir eu não posso, então, voluntariamente ser candidato? Não, você pode voluntariamente se colocar à disposição do seu partido. Aí o partido, e o seu partido, obviamente, que faria indicação. Agora, tem uma outra tese de uma outra pergunta, talvez, que o senhor me faria, mas eu já me adianto. E se fosse aplicada a questão das eleições indiretas? Diretas, na verdade, do parágrafo 3º e 4º do artigo 224 do Código Eleitoral. Essa é uma tese nova, essa é uma determinação que o Código Eleitoral, a partir de uma lei de 2015, ou seja, então aplicou-se para as novas eleições, a partir das eleições de 2016 para frente, é que no Brasil inteiro, inclusive aqui em Rondônia, tivemos novas eleições por conta, em Guajará-Mirim, por conta de que o candidato, então, que lá ganhou, não teve o seu registro de candidatura deferido. Então, tivemos novas eleições, porque houve nulidade daquele registro de candidatura. A partir daí, a discussão que se teria era em quanto tempo. O Código Eleitoral fala que, no máximo, em 90 dias. Então, em 90 dias, veja o senhor, o tanto de dinheiro que deveria se gastar para poder fazer eleições, projetando para, talvez, se fosse em junho, julho, agosto, setembro, mais tardar ali meados de outubro, para que o provável candidato que assumisse, que ganhasse, numas eleições diretas, ele ficasse por mais esse mandato tampão até dezembro de 2018, na verdade até janeiro de 2019, lá para poder passar a faixa presidencial. Uma situação super difícil, até para quem assumiu um cargo desse. Super difícil e muito onerosa para o país. Muito onerosa, porque uma eleição geral custaria muito dinheiro nesse momento. Então, eu quero crer que eu não consigo ainda vislumbrar a possibilidade de aplicação do parágrafo 3º e 4º
Não acho impossível, mas talvez realmente o Constituinte teve mais razão quando falou numa eleição indireta feita pelo Congresso Nacional. Alguns partidos políticos estão aí pregando, já foram para a rua, um movimento não muito grande, mas pregando eleições diretas. Mas ele desconhece... esses partidos são partidos que estavam no poder e que foram apiados dele, né? Então, hoje são partidos de oposição. Então, eles querem, porque entendem que pesquisa de opinião dão a seus prováveis candidatos hoje uma vantagem em relação a outros candidatos. Então, talvez seja isso a grande esperança que eles verificam, que haja eleições diretas para que eles possam voltar ao poder. Eu penso, talvez, como cidadão, eu vejo dessa forma. O senhor vê mesmo uma mínima chance de ocorrer uma eleição direta no Brasil? Direta? Não vejo. Não vejo nenhuma mínima chance nesse momento. Nenhuma mínima chance. Porque o senhor me perguntou, e se houver impeachment? Vamos imaginar que esse pedido de impeachment que a OAB fez, que eu repito, eu não concordo, acho que foi assodado, acho que foi apressado, que não há lastro para isso. Mas vamos imaginar que ele vá à frente, que o presidente da Câmara dos Deputados receba esse pedido de impeachment, e aí todo brasileiro já está cansado de saber como é que funciona um procedimento de impeachment. E vá à frente, chegue lá no Senado, o presidente Temer seja impeachmentado. Ainda assim, tem que fazer eleições indiretas, aí mais do que nunca, porque a vacância do poder, do cargo, não vai se dar de uma ação eleitoral propriamente dita, como era o caso do julgamento no TSE. A vacância vai se dar através de um impeachment que se deu contra agora o presidente Temer. Doutor, existe uma série de denúncias, virou agora uma fábrica de denúncias, denúncia por todos os lados, essas delações e denúncias vêm todo dia fulminando com a classe política e com o governo brasileiro. E, ao mesmo tempo, nós precisamos de reformas políticas, nós precisamos que a reforma ocorra em nosso país para que o país economicamente sobreviva, né? O que vai acontecer? Doutor Aparício, enquanto nós estivermos nesse caos, nessa instabilidade em relação ao cargo de presidência da República, sobretudo essa questão se vai ser recebido ou não essa ação penal, agora já nessa semana, se Rodrigo Janot vai ou não propor eventual ação penal contra o presidente Temer, eu acho que o Congresso Nacional está parado. Ele não vai votar nenhum tipo de reforma, seja trabalhista, seja eleitoral, seja previdenciária. Não existe clima para votação. Não existe clima, né? Enquanto não se souber qual é o resultado, se o presidente vai ficar ou não no cargo. Então, o Congresso Nacional em si, eu penso que alguns aproveitando essa situação de quanto pior, melhor, e outros se recuando e vendo até como é que o partido dele, ou ele próprio, sendo um parlamentar, vai ficar diante dessa situação. Então, eu penso que passado essa turbulência, essa verificação se o presidente Temer sai ou não, alguns partidos, inclusive o PSDB, vai analisar se de fato vai continuar ou não com ele, né? Até esse momento está entendendo que vai ficar. Outros partidos que estão também desconfiados, podem ou não sair, vão de fato, não, agora que há uma estabilidade, nós vamos continuar na base aliada. E a partir daí fazer as transformações que o Brasil precisa. Eu penso também que Michel Temer, se não cair, eu penso que não cai, ele acaba o mandato, ele vai entrar para a história como um dos piores presidentes, ainda que os números econômicos digam o contrário. Por quê? Ele vai fazer transformações no país que são antipopulares, transformações no país que muita gente não quer que seja feita. Então, ele vai cair no ostracismo político. Nem que ele queira se candidatar, eu penso que ele não consegue mais nenhum tipo de cargo. Por isso que ele vem falando que ele quer entrar para a história como o presidente que transformou o país. Mas devido às pressões, as pressões têm sido muito grandes com relação a todas as transformações, a esse processo de reforma da Previdência, reforma trabalhista. E parece que ele vem cedendo. Esse ceder nessas reformas não vai fragilizar demais o processo? Vem fragilizando, como já está. Muita gente já dizia antes desse escândalo todo aí com a questão da JBS, muita gente dizia que ele já tinha aberto demais ao diálogo e conseguido até de alguma forma receber aquele tipo de proposta como proposta dele. Então havia ele estava cedendo, né?
Eu vejo da seguinte forma, doutor Aparício, que passado essa turbulência, ele não caindo, como eu penso que vai acontecer, muita gente volta a repetir, pode dizer, Joacim, mas você torce para que o presidente Temer fique? Não torço para que o presidente Temer fique. Eu torço que haja uma estabilidade do país. Eu não aguento mais viver aquela incerteza que nós vivemos, doutor Aparício, de algum tempo para cá. Independentemente de quem seja o nosso comandante. Porque se não for o Temer e entrar outro, agora numa eleição indireta, por exemplo, certamente vão achar alguma coisa dele para dizer ele não vai que conseguir ele estava fazer fazendo nada, errado, né? e não vai conseguir fazer nada também. Então, eu acho que nós temos que ser pragmáticos. O povo brasileiro, ele não precisa mais passar pelo que vem passando. Nós temos aí a oportunidade de, nesses alguns meses que faltam para acabar o mandato do Temer, repensarmos qual será o nosso próximo presidente ou presidente. Né? Vamos usar esse termo feminino aí, que eu não concordo, porque agride a língua portuguesa. Quem será? Qual o grande líder nacional hoje que nós temos para ser um presidente da República? Não surgiu novas lideranças, né, nacionais? Hoje, assustadoramente, está crescendo o nome de Jair Bolsonaro. Assustadoramente. Então, a gente tem que pensar um pouco e verificar o que de fato nós queremos no nosso país. Eu vejo muita gente, volto a repetir, bato nessa tecla, papagarizando, repetindo, dizendo que o Temer tem que sair e tal. Mas por qual razão, realmente? Porque a Globo está falando que ele tem que sair? Doutor, todo esse processo de impeachment da chapa, quer dizer, impeachment da chapa, então, a impugnação da chapa, causou um mal-estar muito grande para muita gente. E o voto do ministro Gilmar Mendes foi um voto assim que criou uma antipatia imensa da sociedade, grande parte da sociedade brasileira, não vou dizer que da sociedade toda, mas grande parte da sociedade brasileira. E foi solicitado o impeachment dele. Como é que fica? Esse impeachment vai para frente? Pois é, eu acho que respondi com relação ao voto, nós falamos, é um voto técnico dele, do ministro Napoleão, do ministro Adimar e do ministro Tarcísio. São votos técnicos dentro de um argumento jurídico eleitoral, que cabe. Agora, o que eu acho, doutor Aparício, é que o ministro Gilmar, por ser membro da magistratura, da mais alta corte do país, tem hora que ele fala demais. Ele fala muito. Talvez ele fale, às vezes, a língua do político, mais da língua do político do que do jurista, do que do homem da toga. Mas ele tem, às vezes, avançado aquela linha que a um magistrado não seria interessante avançar. Talvez por isso, muita gente hoje o critique, que ele às vezes sai criticando a instituição do Ministério Público, a instituição dos colegas, às vezes, dentro da própria instituição. Eu penso que por até uma cortesia ele não deveria fazer isso. Mas faz, mas quem sou eu, Joaci, para dizer, não, ministro, o senhor está fazendo isso errado. Quem sou eu? Isso é um pensamento meu. Agora, de fato, toda ação causa uma reação. Ele sendo falastrão demais, tem gente que não está gostando. E o Ministério Público, de fato, hoje entrou numa rota de colisão com ele e está irritado. Então, essa propositura desse impeachment que foi feito contra ele é de um ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, que já tinha feito um outro pedido de impeachment anos atrás, que também foi analisado pelo Senado, então o presidente Renan Calheiros, e arquivou de imediato esse pedido de impeachment. Eu penso que é a mesma sorte desse pedido agora que vai ser feito pelo presidente Eunício Oliveira do Senado. Ele sequer vai receber esse pedido de impeachment contra Vamos fazer aqui um pequeno intervalo no estado de opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho.
transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião. E aqui com o Dr. Joacir, ele que já foi da Justiça Eleitoral e hoje está na Copeg, né, professor? A Copeg, o que significa a Copeg? O Copeg, inclusive encontramos em novembro, eu estava voltando lá da instalação do Copeg e encontramos no avião, né? O Copeg significa Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral. Como eu disse no início da nossa entrevista, os tribunais e o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitoral e o TSE, ele tem na sua formação 2 juízes que são da classe dos juristas, ou seja, da classe dos advogados. E não tínhamos nenhum tipo de colégio, nenhum tipo de associação que agregasse esses advogados, juristas, esses advogados que fossem juízes. Então, em novembro do ano passado, foi lançado o Colégio Permanente de Juízes Juristas e, com muita honra, fui eleito pelos meus pares dos outros 27 tribunais como vice-presidente da instituição da região norte, titular. Então, ainda que tivesse acabado o meu mandato, como de fato acabou em janeiro deste ano, eu continuo vinculado ao Copeg, exercendo o mandato da diretoria atual, que vai até novembro de 2018. Então, ainda que eu queira me desvencilhar da Justiça Eleitoral, né? Neste momento eu ainda tenho essa ligação, porque sou um dos membros da diretoria do Copeg. Então vamos voltar um pouquinho ainda à Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Eleitoral, né? Esse voto do Gilmar Mendes, essa situação que criou no Brasil, na realidade, de agressões de todos os lados, né? Ofensas e alguns elogios, mais ofensas do que elogios. O senhor acredita que a credibilidade da Justiça Eleitoral ela foi afetada? Para alguns que têm a definição de quanto pior, melhor, parece que sim. Inclusive, nós tivemos na semana passada alguns tribunais regionais eleitorais tendo aí manifestação com coroa de flores, né? Fazendo o enterro simbólico da Justiça Eleitoral. Eu não concordo. A Justiça Eleitoral é uma justiça que existe desde a década de 30, né? Que foi reafirmada e vem sendo reafirmada como o instituto democrático mais eficiente do país. A Justiça Eleitoral, gostem ou não, é quem faz, em menos tempo, um dos maiores exercícios de democracia do mundo com qualidade. O senhor nunca ouviu falar que uma eleição foi feita meia boca. Não, a eleição ela tem um padrão de qualidade que isso só pode ser acreditado aos servidores da Justiça Eleitoral. Passei aproximadamente vinculado à Justiça Eleitoral, além dos 4 anos que fui juiz, mais ou menos uns 5, porque teve o período que eu estava fora, enfim, estava vinculado, não advoguei e fiquei praticamente à disposição da Justiça Eleitoral, esperando essa questão da resolução da nomeação. E pude aprender, doutor Parício, com os servidores da Justiça Eleitoral, com as pessoas, com os colaboradores, que é uma justiça que com muito pouco faz muita coisa. Os servidores são disciplinados, são qualificados, as pessoas que vão para lá também entram nesse espírito, nesse objetivo de buscar um serviço de qualidade para a Justiça Eleitoral. Então eu penso que questão jurídica, a gente quando perde um processo, a gente sempre tem a tender a dizer que o juiz errou, que o juiz foi comprado, que o advogado se vendeu, mas a gente nunca para pensar se a gente tinha ou não aquele direito. Talvez seja isso. A grande parte da população, ela, por não entender o direito eleitoral e aquilo que nós explicamos, não havia um pedido robusto na inicial. Como é que se podia ter um processo, uma decisão favorável se as maiores provas elas foram feitas agora, em 2017? Então, isso que talvez o povo brasileiro tem que entender, e a partir do momento que tem essa concepção de processo, propriamente dito, ele não critique tanto essa decisão, que não é só do Gilmar, do ministro Gilmar Mendes, é a decisão do tribunal, porque a partir do momento que o tribunal formou a maioria, não pode se dizer que é só o Gilmar Mendes. Foi o Tribunal Superior Eleitoral, através dos 4 ministros que votaram a favor, ou melhor dizendo, contra a procedência da ação. Durante todo o julgamento do processo, nós observamos durante os 3 ou 4 dias que foram a sessão. Acho que foram 4 dias, começou numa terça e acabou numa sexta. Uma troca de farpa muito grande entre ministros. Aquilo é normal?
Não deveria ser. As acusações, a gente vê até algo de vaidade, essas coisas assim meio um pouco chocante para nós. Sim. Mas essa talvez seja uma realidade que a TV Justiça trouxe hoje e que talvez de alguma forma seja ruim. Hoje nós não conhecemos, por exemplo, às vezes o prefeito da nossa cidade, o governador ou os 24 deputados do nosso estado, da Assembleia Legislativa. Mas certamente a grande parte da população hoje sabe quem são os 11 ministros do STF. Por quê? Porque trouxe um poder midiático muito grande do Poder Judiciário. Então, alguns ministros, e com todo respeito eu falo isso, às vezes vota e diz claramente que o Judiciário tem que votar de acordo com o anseio da sociedade. Eu discordo completamente. O Judiciário, o magistrado, ele tem que julgar de acordo com as provas que tem nos autos. Não é porque a sociedade está falando uma coisa que eu tenho que fazer o que a sociedade está dizendo. Eu não posso contrariar aquilo que foi feito dentro do processo. E, talvez respondendo a pergunta que o senhor me disse, não deveria ser essa postura beligerante. Essa postura não é uma postura normal na corte. Não né? é porque, inclusive, um dos requisitos dentro de uma postura é ser urbano, é ser cortês com o seu par, com o juiz que está ali. Por quê? Ali não tem ninguém melhor do que o outro. Apesar do ministro Adimar e do ministro Tarcísio serem advogados, a partir daquele momento eles são ministros do Tribunal Superior Eleitoral, como o Herman, como o Gilmar, como o Napoleão, como a Rosa Weber e como o Luiz Fux. Não tem nenhum melhor e nem pior. Todos estão em pé de igualdade. Então, eu penso que não deveria ter. Mostrou um lado realmente de vaidade, que às vezes você deixava de defender o que era jurídico para defender a sua posição. Então, acho que vaidade não deveria ser demonstrado dessa forma por uma grande parte dos tribunais. E eu quero dizer uma coisa, o que aconteceu lá naquele momento, que foi visto pela nação brasileira toda, que estava de olhos naquele julgamento, isso acontece corriqueiramente em vários tribunais. E que ninguém vê, porque não tem, a grande parte da população não está de olho no julgamento. Doutor, chegamos ao final de Sala de Opinião. Quero agradecer imensamente a sua participação no programa e sempre será muito bem-vindo. Paparício, eu que agradeço. Acho que dessa vez eu fui um pouco mais contundente, né, do que as outras entrevistas que honrosamente o senhor me convida. Mas talvez, até me despir naquele momento que eu vim aqui, era sempre quando estava no exercício da magistratura eleitoral, né? E por entender que o magistrado eleitoral às vezes tem que se conter um pouco naquilo que vai falar, porque ele está passando a imagem que o judiciário é que está entendendo aquilo, não. Era meu entendimento, mas eu me contia às vezes. Hoje não, hoje é o cidadão Joaci, o advogado Joaci, que tem no seu currículo ter sido honrosamente juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Então, as pessoas que vão nos assistir ou que nos assistiram, por favor, o fato de você não concordar comigo, ou eu não concordar com você, não faz de mim um inimigo seu e vice-versa, né? Então, eu acho que a democracia é isso. Nós temos que pensar diferentes, mas respeitar o ponto de vista da outra pessoa. Esse é o nosso papel, doutor. Esse é o nosso papel, sem dúvida. Grande abraço, muito obrigado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.